Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse momento aqui da página da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Ismar Pins e esse momento é um momento de estudo bíblico, de estudo da Palavra de Deus, das Escrituras, que nós sempre postamos nas quintas-feiras às 19h30. E sejam muito bem-vindos, permaneçam conosco, usem aí a sua Bíblia. Quem quiser já pegar a sua Bíblia, nós vamos abrir hoje em 1 Coríntios capítulo 13, também ali o 12 e o 14, que é o contexto do capítulo 13. Então quem quiser já pegar a sua Bíblia, fique à vontade. Justamente sobre esse o ponto que queremos falar hoje, esse capítulo tão conhecido da Bíblia, esse trecho tão conhecido. Talvez você não reconheça o endereço que a gente chama é o local onde é que ele está na Bíblia, 1 Coríntios 13, mas talvez se eu mencionar que texto é esse, muitos de vocês vão lembrar. Há textos muito conhecidos na Bíblia, há textos clássicos e esse é um deles. Músicas foram preparadas com base nele, músicas assim de grande fama, né? E a poesia em si, momentos de casamento. Vamos lá, eu até vou mencionar aqui para vocês não ficarem mais curiosos. Que texto é esse? 1 Coríntios 13 é o centro do estudo bíblico de hoje. É aquele texto que começa dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Li aqui os 2 primeiros versículos. Podia ter esperado você aí abrir primeiro a sua Bíblia, mas só para você localizar qual que é o centro do estudo de hoje, qual que é o texto que queremos lidar. Essa lindíssima palavra poética, digamos assim, citada em diferentes momentos, né? Eu até que deixei no meu celular separado, tinha uma banda, Legião Urbana, em especial com seu vocalista, Renato Russo, que gravou tantas canções aí que fizeram sucesso, e uma delas tem o nome de Monte Castelo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem e lembrarem. Na voz de Renato Russo. Lembram? Acho que muitos de vocês reconhecem, né? O Renato Russo usa aqui nessa canção algumas outras frases de impacto, mas tira aqui das Sagradas Escrituras esse trecho, né? Lembro que inclusive uma vez recebi um convite de casamento, ou visualizei um convite de casamento, e tinha essa frase de 1 Coríntios 13, e embaixo, ao invés de citar 1 Coríntios 13, citava Renato Russo, né? Como se fosse uma letra dele, mas de fato é um trecho da Escritura, trecho esse que queremos hoje colocar, digamos, uma lupa e dar uma olhadinha com mais calma. Trecho bíblico, por isso o estudo bíblico é esse momento dessa noite, tá? Na realidade, no grupo luterano aí também tem aquela canção Tudo que no mundo você tem perde seu valor, o amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Até precisaria conferir de quem é essa canção, mas para ver essa canção é fácil aqui, quem é o autor, não lembro agora de cabeça, mas no nosso Louvai ao Senhor, cancioneiro da IELB, certamente tem aqui, deixa eu conferir rapidinho. Louvai é o 130, letra e melodia Ricardo Neumann. Aí ó, tá dado o nome então, né, ao autor aí da letra. Aquela canção que diz: tudo que no mundo você tem perde seu valor, o amor é o mais importante,
diz nosso Senhor. Lembram dessa canção? Tudo que no mundo você tem perde seu valor. É uma canção muito entoada em estudos, em momentos de culto, e também descreve um pouco uma parte desse 1 Coríntios 13 e dessa análise desse texto. E é o que queremos fazer então, tá? Nessa noite aí. Espero que você já tenha pego aí a sua Bíblia. Eu já tinha lido aí os 2 primeiros versículos desse texto e faço questão, antes de abrir parênteses e comentários sobre o texto, continuar lendo ele, para você ter aí a noção completa do texto, né? Então o primeiro versículo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Antes de continuar aqui a leitura com o versículo 4, né? Essa maneira de colocar, ela tem a sua beleza, mas tem também o seu impacto, assim, né? O seu impacto na gente, porque essa expressão de nada me adiantará, ou é tudo em vão, ela é um pouco desoladora, não é verdade? Ainda que isso, se não tiver amor, nada me adianta, nada serei, né? É uma realidade, mas também é uma grande advertência para a vida da gente. E aí começa a descrever conceitos deste amor, né? Deste grande amor. O amor é paciente, é benigno, diz o versículo 4. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressentimento, né? Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Fala aqui da eternidade do amor, né? E logo a seguir continua descrevendo outras coisas que acabam. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí ele diz assim, na palavra poética: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Olha, fiz questão aqui de ler todo o capítulo 13 para a gente, né, para mim, para vocês que estão aí acompanhando, e logo quero também fazer algumas ressalvas, destacar algumas partes deste capítulo aí com vocês e para vocês, tá? Mas aqui queria também destacar que no último domingo, nas leituras bíblicas que costumamos fazer nos cultos, era indicado 1 Coríntios 13, era uma parte do culto, uma leitura. Nós não fizemos naquela ocasião e eu disse, olha, nós vamos ler esse bonito, belo texto no estudo bíblico de quinta-feira, e é o que eu estou fazendo agora então. E passarei a comentar um pouquinho mais para vocês também sobre ele, tá? Uma coisa importante de um texto bíblico como 1 Coríntios 13, e
como qualquer outro texto, a gente lembrar que sempre tem um contexto, né? Isso é óbvio, mas precisa ser dito de novo, né? Essa poesia não está ali solta no meio do nada. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios por um motivo, por uma razão, e ela está dentro de um assunto maior. Eu acredito que muitos de vocês nem lembrem que assunto que é, e apesar de lembrarem do texto. Lembra daquele texto? Lembro. Tu lembra do que era o assunto? Não lembro o que estavam falando, né? Talvez alguns lembrem, né? Mas eu acredito que a maioria não se liga muito ali no qual que é o contexto. E aí eu queria compartilhar com vocês, para que vocês se apropriem, entendam, reflitam e tenham mais para si esse texto bíblico na ação do Espírito Santo na vida de vocês, tá? Então esse é um dos meus interesses aqui nesta conversa, nesse momento aí, beleza? Tá aí, ó, o chimarrão terminando e a gente podendo continuar, ok? Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, tá? Mais uma vez digo, acho que é importante você dar uma olhadinha ali, folhear e entender isso que eu quero colocar agora, que é o contexto aí do texto de 1 Coríntios 13. Então, esta carta, 1 Coríntios, ela é uma carta como as demais, né? Apenas frisando para você que não conhece muito bem a formação das Escrituras Sagradas, boa parte dos livros do Novo Testamento são cartas que os apóstolos escreveram para comunidades, para igrejas, localizadas em diferentes pontos. E aí o título de muitas dessas cartas dão a pista de que carta que é, né? Por exemplo, Romanos é a carta de Paulo aos cristãos de Roma, né? Assim, 1 Coríntios, essa carta como um todo, que tem aí, deixa eu só conferir, acho que são 16 capítulos, ela foi escrita para os cristãos de uma cidade chamada Corinto, que era uma cidade múltipla, assim, no sentido de uma grande cidade, num local estratégico ali para grandes comércios. Então tinha gente de diferentes partes do planeta de então, né? É o mesmo planeta, mas assim, dos povos de então. Na cidade de Corinto tinha grande diversidade, isso que hoje se fala muito, né? Gentes de todas as tribos, de todos os jeitos estavam por ali, gente também de diferentes dons e capacidades. E lá então Deus criou uma igreja, a sua igreja, né? E para esses então o apóstolo Paulo escreve. E essa comunidade, ela tinha vários assuntos que ela tinha trazido vamos dizer assim, como se fossem perguntas que o apóstolo Paulo responde, aconselha, fala, né? Ele fala da ressurreição, em 1 Coríntios 15, ele fala da Santa Ceia, do jeito que eles estavam praticando a Santa Ceia, ele fala de questões de imoralidade, questões sociais. E um dos assuntos, agora se liguem aqui, né? Eu falei bastante pouquinho aqui, mas se liguem agora. Um dos assuntos que trata ali é a questão dos dons espirituais, digamos, entre aspas, os dons que os cristãos recebem e exercem na comunidade. Especialmente causava dúvidas e perguntas naquele povo, a gente percebe isso. E que dom é esse? É o dom que eles chamavam dom das línguas. Que negócio é esse, pastor? Bom, tem a ver, assim, um pouco ou em parte com Atos 2, talvez vocês lembram daquela história bíblica lá, do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles ganharam o dom de falar em línguas. Que línguas? Ali eram línguas, idiomas que as pessoas que estavam em Jerusalém falavam. Jerusalém vinha gente de diferentes partes do mundo, e para dar a capacidade de pregar a palavra de Deus para essas pessoas todas, eles receberam, no milagre, o dom de se comunicar, de falar a palavra de Deus para essas diferentes pessoas.
No entanto, também surge assim essa imagem, essa expressão da língua dos anjos ou línguas estranhas, que por vezes se manifestava como um momento de adoração do cristão. E aquilo causava um certo impacto, e inclusive hoje muitas vezes as pessoas têm curiosidade acerca em torno desse dom. E parece então que em Corinto, especialmente nessa comunidade, eles começaram a querer buscar muito esses dons que eram visíveis e que aparentemente revelavam que alguém era mais espiritualizado, mais importante do que o outro. E Paulo critica muito isso, só para vocês já estarem ligados também, né? Não critica o dom de línguas em si, mas ele critica a razão pela qual muitos perguntavam e estavam em busca dele, ou alguns que usavam, né, como se fosse para aparecer, para se ensoberbecer, para ser mais importante do que os outros. Então ele começa a descrever, a explicar essa questão do dom das línguas. Ele quer deixar claro para que serve esse e outros muitos dons que Deus dá à igreja. Então, uma maneira de pensar ele é que ele é um sinal de que eu verdadeiramente sou cristão. Então isso causava até angústia, e causa angústia em algumas pessoas, pensando assim: eu creio em Jesus, mas nunca recebi o dom de línguas, então eu não sou importante, não faço parte do corpo, digamos, não sou espiritualizado o suficiente, ou não sou importante o suficiente. Parece que essa preocupação estava entre os coríntios, assim como também a preocupação de querer ter o dom para aparecer, né? E Paulo ele desqualifica esses sentimentos e ele mostra para que serve, né? Para que serve esse dom. Bom, lá em Atos 2 que eu falei, era evidente para que servia. Ele servia para produzir entendimento, o dom do entendimento. Literalmente, uma língua estranha não se podia receber a palavra que produz a fé, que fala de Jesus. Para dar esse entendimento, e é legal quando as pessoas se entendem e constroem uma vida de paz, um entendimento espiritual, então tinha este dom. Quer dizer, ele tinha uma finalidade, ele não era simplesmente para aparecer ou para né, ser um evento assim, de que legal, como eles falam, como eles recebem dons espirituais. Então, desde o início, Paulo critica isso. Tá? E baseado em que eu estou falando? Aí agora eu quero convidar vocês, então, a darem uma olhada maior em 1 Coríntios 12. Tá? Aqui na minha Bíblia, eu estou com a versão revista e atualizada, né? Tem também a Nova Almeida, até está aqui a minha Bíblia, Nova Almeida atualizada. Tem aqui também, eu tenho uma que tem aqui junto com o Inário Luterano, a nova tradução. E aí, às vezes, para ajudar, nas Bíblias tem um títulozinho que não é original das Escrituras Sagradas, mas se coloca ali pela edição. Na minha Bíblia está escrito 1 Coríntios 12, acerca dos dons espirituais. Voltando aqui ao início, gente, só para vocês não se perderem, eu estou falando de 1 Coríntios 13, aquele famoso texto, aquela poesia que fala do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei, enfim, esse texto, tá? Mas o contexto é sobre os dons, tá? E aqui o capítulo 12, então, fala acerca dos dons espirituais. Deixa eu até ver como é que é o título que tem aqui na nova tradução da linguagem de hoje, para compartilhar com vocês aí também. Aqui diz os dons do Espírito Santo, acerca dos dons espirituais, aqui os dons do Espírito Santo, tá? Então é legal, sim, que quando ele começa a falar dos dons, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, aí ele começa a explicar a questão dos dons, tá? Por exemplo, no versículo 7 do capítulo 12, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e outro, no mesmo Espírito, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento.
O outro, no mesmo espírito, a fé. O outro, no mesmo espírito, dons de curar. Olha só. Outro, operação de milagres. Operações de milagres. A outro, profecia, o anúncio da palavra. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Notem, aqui ele cita uma série de dons, que provavelmente eram manifestos também nessa comunidade de Corinto, e ele está defendendo a tese que tem diferentes tipos de dons, mas que é o mesmo Espírito que dá, é o mesmo Espírito Santo que concede. E se é o mesmo Espírito Santo, é para o mesmo fim, que é a unidade da igreja, para a vida comunitária, né? E aí o que ele faz? O que o apóstolo Paulo faz? Qual é a palavra que nos traz? Ele começa a trazer aquela comparação da igreja como um corpo. E aí é a melhor comparação que se pode ter, obviamente, né, por ser escritura sagrada, a palavra divina, mas até assim, se a gente hoje for puxar algum tipo de exemplo para explicar dos dons, não tem melhor. O que é que ele faz? Ele fala do corpo e dos membros, das partes do corpo, né? E junto, ao falar sobre dessa maneira, o apóstolo Paulo também ele já dá nos dedos, como a gente costuma dizer, ou ele repreende os problemas que estavam acontecendo, onde um queria ser mais importante que o outro, né? E aí, literalmente, ele diz que todo o corpo tem a sua importância, né? Se você pegar, por exemplo, o versículo 12 começa dizendo: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele diz: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, né? E aí ele começa a falar isso, daquilo que parece que tem mais honra, mas serve o corpo da mesma maneira, e da importância das diferentes partes. Um pouquinho abaixo, no versículo 28, abaixo, maneira de falar, que na minha Bíblia está abaixo, talvez na sua esteja acima, na sequência, digamos assim, né? Versículo 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. De novo ele cita a posição de pessoas na igreja, mas ele diz: mas todos fazem parte do mesmo corpo e trabalham para a mesma unidade, o mesmo Espírito. De novo, percebam, ele está criticando aqui justamente essa coisa de um querer ser mais importante do que o outro. E aí, pessoal, nesse contexto, em que principalmente, aparentemente, o dom de línguas estava sendo mais perguntado, inquietado, ou assim, mais reverenciado, Paulo diz: olha, nem é isso, né? Tem dons mais importantes para a igreja, e ele diz como o dom da profecia. Agora já estou me referindo ao capítulo posterior ao 13, ao 14. Lá no 14 ele fala essa comparação, ele diz: olha, vocês estão muito deslumbrados aí com o dom de línguas, né? Mas o que adianta? Só vale o dom de línguas se tem alguém que interprete. Porque se eu falo, ainda que uma oração a Deus em línguas, isso edifica a mim, o outro não entende nada, cria desordem, não é legal, o apóstolo Paulo diz, né? É legal para si mesmo, o Espírito Santo pode estar por gemidos inexprimíveis, como diz lá em Romanos, né? Colocando algo diante de Deus, mas não edifica a igreja, o corpo, cuida só de si, né?
Agora, se tem alguém que interprete, pode trazer algum proveito. Enfim, aquilo que estava colocando como uma estrela, como superstar, o dom melhor de todos, o apóstolo Paulo diz, olha, não é bem assim, cada um é importante. E cá para nós, se nós for colocar para o bem da igreja, nem é o melhor. Então, procurem muito antes o dom da profecia, que anuncia a palavra, que explica a palavra, que testemunha, né? Então, então se você ler 1 Coríntios 14, nessa perspectiva, você vai ver que ele coloca de fato isso, né? Ele chega no versículo 19, o Paulo diz assim, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua, né? Ele diz isso. No início do capítulo 14, ele diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Tá? E depois ele diz então da necessidade que se tem alguém falando em línguas, de que deve ser interpretado para a edificação da igreja. Então essa é uma norma, assim, é uma máxima desse capítulo, que deve servir aos outros, que deve ajudar aos outros, que não deve ser uma superstar ali no meio, né? Como alguém, olha como ele é poderoso. De nada adianta. Convém iluminar o poder de Jesus, nosso Salvador, e não o próprio, né? Então Paulo é muito incisivo nisso. E dentro dessa construção, dessa palestra sobre dons espirituais, para colocar tudo no seu devido lugar, ele, inspirado por Deus, nos entrega 1 Coríntios 13, que é o texto que antes eu li e que eu disse que estava centralizando. Então, ao falar do 12, do 14, o que eu estou fazendo? Estou falando do contexto, do porquê que ele escreveu esse texto, qual é o assunto que rodeia esse assunto máximo. Aí vem, então, 1 Coríntios 13. Como eu expliquei para vocês, já que ele fala dos dons espirituais, e parece que principalmente o pessoal estava muito focado nessa questão do dom das línguas estranhas, então é por isso que ele começa essa poesia dizendo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, quer dizer, línguas estranhas, não sei se é propriamente a língua dos anjos, né, mas é uma expressão que remete a isso, a línguas estranhas, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, aí ele diz assim, né, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine, né, como um sino tocando ali sem sentido, né, sem entendimento, sem clareza, né. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha só, ele destacou que deviam procurar o dom da profecia antes do dom das línguas, mas ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, antes ele falou em dom da sabedoria, do conhecimento, né? Aqui ele diz, ainda que eu tenha toda a sabedoria, entre aspas, ou em toda a ciência, que eu conheça as coisas, e ainda ele fala o dom da fé lá, né? 1 Coríntios 12 ali, ele fala um pouco do dom da fé, ele diz, aqui não é a fé salvadora, mas é essa fé de confiança, enfim. Aqui ele diz assim, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Eu estou relendo para mostrar para vocês como essa escrita está relacionada inteiramente com os dons, o assunto como um todo ali, né? E ainda ele diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, né? Esse dom da bondade, da benignidade e da entrega, né, dos próprios bens como dons também que Deus deu, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu sei que vou citar aqui o professor Gerson Linden, né? Ele certa vez, ele é professor do Seminário Concórdia, doutor
em teologia, né? Muitos conhecem aí, e assim, certa vez, mexendo com esses textos aqui, ele perguntou para um grupo de alunos sobre qual seria o maior de todos os dons. Qual é o maior dom? E a turma foi induzida a falar do amor, né? Porque aqui fala de diferentes dons, aí chega no amor, nossa, o amor é tudo, né? Se não tiver amor, nada serei. E aí, o amor é o maior dom. E ele disse, não está dizendo que o amor é o maior dom. Está dizendo que o amor é o caminho, a liga, digamos assim, para todos os dons. Em outras palavras, não adianta falar de todos os outros dons, ainda que seja dons de milagres, de dons de línguas, enfim, se não falar do amor. Para que é por amor? É pelo bem do outro? Ou é apenas para aparecer? Então, o amor é o caminho. Só que essa resposta do professor Gerson Linde, sobretudo, é uma interpretação bíblica, né, dos estudos bíblicos dele. Não é uma tese particular. E por que ele fala assim do caminho? Porque o apóstolo Paulo começa dizendo assim, o final do 12 diz, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Opa, qual que é o melhor dom? E eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Olha só, ele está dizendo, eu vou mostrar o caminho que vocês devem procurar, os melhores dons, mas para quê? Para seguir esse caminho, né? Para seguir esse caminho. E o caminho é o amor. Né? Então depois, quando ele fala, já que ele motiva a procurar os melhores dons, ele lá no 14, ele diz assim, olha, legal, dom de línguas, legal, mas procurem, quem sabe, antes da profecia, porque vocês vão poder edificar melhor a igreja com o dom de anunciar a palavra. Mas não esqueçam, tendo este, aquele ou aquele outro dom, o caminho tem que ser o amor. Sem amor, de fato, de nada adianta. E é conveniente meditarmos mais nisso. E até assim pensarmos na nossa realidade como cristãos indivíduos e como igreja, como corpo, como comunhão. Às vezes nós podemos ser a melhor organização, podemos estar com tudo em dia, tudo organizado, boas programações, boas direções, sofisticados programas, mas cá para nós, no final, se não é o amor de estar um com o outro, de ajudar um ao outro, de orar um pelo outro, se não é esse dom maior, entre aspas, né? Já que eu falei que não é simplesmente o maior dom, mas o caminho, mas se não é esse presente que vem também do alto, né? 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, de fato, de nada nos adianta, nada seremos e é tudo em vão. E é legal que lá em João 13, não sei se vocês lembram, quando Jesus fala com seus discípulos, ele envia os discípulos, né? Ele diz assim, nisto vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então se percebe assim, digamos, a força desse dom supremo, né, que é o amor, e que ele tem que ser o caminho, a liga, a norma de todos os outros dons. E aí o capítulo 13, que acho que convém pela beleza dele, mais uma vez ler alguns versículos e comentar, ele também serve sempre de padrão para revelar os nossos pecados. E nesse sentido, apesar de belo, ele é terrível. É uma terrível palavra. Como assim, pastor? Porque a gente olha ali o que é o amor e a gente sempre baixa a cabeça e diz, puxa, mas eu não sou tanto assim, né? Começa assim, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha,
Percebam, gente, Paulo está dando nos dedos, essa é uma expressão que a gente diz assim, está repreendendo, dizendo, acusando os coríntios e cada um de nós. Porque eu estava dizendo que eles estavam querendo ser um melhor que o outro. Aqui diz, não se ensoberbece, não se ufana, não arde em ciúmes, não tem ciúmes do outro que tem um outro dom. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, né? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então é isso que também, às vezes parece que num grupo, quando o outro está mal, aquilo, por mais que seja mencionado, tu viu o que aconteceu com fulano, parece que a pessoa se regozija com aquilo, né? Está feliz em contar aquela história ruim do outro. Onde é que está o amor nisso? Onde é que está a unidade? Onde é que está o corpo? Então são palavras, de novo, que a gente lê como poesia, mas a gente também traz como palavra de Deus para nós, que nos confronta, que nos repreende, né? E aí começa dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E aí ele faz essa comparação com esses dons que estava citando, né? Ele diz assim, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, né? Quando chegar então o tempo eterno, o dia eterno, o reino dos céus, a volta de Jesus. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, né? Agora eu cresci. E aí da mesma maneira, como ele diz assim, quando eu saio da infância, que eu tinha um olhar tão restrito, pequeno, infantil, e agora eu chego na idade adulta e tenho uma abrangência, quanto mais quando nós sairmos dessa meninice desse mundo e chegarmos naquilo que é real e eterno que Deus criou para nós, quanto maior a compreensão. E tão mais perfeito o amor, então, será. Né? Então, por isso, todos os outros dons estão mais ligados aqui a essa meninice, mas o amor, ele continua, ele é eterno, ele jamais acaba. Então, esse é o texto aí que nos confronta, né? E que também nos emociona por um dom tão bonito, tão necessário, essa magnitude do amor, que é um caminho para todos os outros dons, é uma normativa para o uso de todos os outros dons. E diante assim, talvez quando a gente se sente repreendido ou pequeno, diante de uma poesia, de um amor tão grandioso, convém a gente lembrar algo do tipo, tá, e o que eu faço agora? Legal esse amor aí, muito legal. O jeito que é descrito o amor é impressionante, né? Mas o que eu faço? Onde é que eu encontro isso? Em que prateleira eu pego esse tal de amor? E a resposta, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre de novo, em Jesus. Deus, o conceito maior de Deus é amor. Deus é amor. E esse amor foi revelado, foi mostrado, foi aplicado, foi entregue, concedido em Jesus. Quando diz aquele famoso versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, a gente tem que perceber que está falando do amor. Deus amou o mundo de tal maneira, como que ele amou? O que ele fez? Como assim? Deu o seu Filho. Então, em Jesus, ali está a manifestação do amor, a revelação do amor. E tudo se aplica a Jesus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, Jesus fala, Jesus tem o pleno conhecimento. Ainda que eu tenha toda a ciência, Ele é o Criador. Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, que eu abra mão de tudo que eu tenho, Jesus abriu mão de tudo que tinha e deu o seu corpo. Ele tem todo o amor. Ele não será ou foi, nada serei ou será ou foi, Ele é. E Ele se entregou por nós. E Ele se deu de presente para nós. E Ele continua se entregando na Santa Ceia, na bênção que entrega. Então, você quer um pão, vai na padaria. Quer carne, vai no açougue. Você quer o amor,
quer o perdão, vai em Jesus. E onde está Jesus? Na revelação da sua palavra, na proclamação. E ali então você vai por esse caminho que é o amor. Paulo diz, agora eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo oportuno. E ele fala do amor. E como é que foi que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Legal, pessoal? Construímos aí uma boa sequência de pensamentos dentro de 1 Coríntios 13, dentro do amor e dele como um caminho para o uso de todos os dons que Deus nos concedeu. Quero motivá-los a mais uma vez pegarem a Bíblia, quem sabe ler na íntegra esses 3 capítulos, 12, 13 e 14, acalmar a mente, acalmar o coração, meditar nessas palavras, se apropriar delas e receber literalmente para vocês Cristo, o seu amor, para que vocês também vivam uma vida não sem sentido, tudo em vão, não. Uma vida com sentido, no amor maior que foi revelado em Jesus. Tá certo, pessoal? Eu vou concluir esse momento, quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam essa palavra, essa reflexão, e quero concluir com uma oração. Antes, mais uma vez, dizer que esse estudo bíblico pertence à comunidade evangélica luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. O seu templo fica na Avenida Presidente Franklin Roosevelt, número 730. Na verdade, o templo está bem na esquina da Avenida Pátria com a Roosevelt. A Avenida Pátria ela é paralela à Avenida Brasil. Tá? E está também ali na lateral da Praça Pinheiro Machado, aqui em Porto Alegre, no bairro São Geraldo. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos vocês são muito bem-vindos aqui na nossa comunidade, localmente, geograficamente, presencialmente nas nossas atividades. Nós temos cultos nos domingos às 10 horas e nas segundas-feiras às 20 horas. Mas também aqui por meios online. Então, se você quiser mandar uma pergunta aqui nos comentários desse vídeo, mandar uma mensagem usando o Messenger ou também compartilhando conosco aqui pelos nossos telefones. Deixa eu colocar até aqui abaixo aqui para vocês visualizarem os nossos contatos também. A gente está à disposição aqui, os pastores e a comunidade como um todo. Gostaríamos muito que você fizesse também parte dessa unidade, desse corpo, como o apóstolo Paulo fala, né, que é a igreja local, que é a igreja cristã, tá bem? Vou fazer uma oração para a gente então, e peço aí que você também dê uma paradinha agora e feche os olhos, se concentre e ore comigo. Querido Pai do céu, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu poder, pelo dom da criação, por tudo que nós somos, pela vida tão complexa que nos entregou, pela beleza da Tua natureza, do microcosmo ao macrocosmo. Nós Te louvamos, ó Deus Criador, e também Te adoramos e agradecemos pelo dom do amor revelado em Jesus e na obra da Tua redenção. E pedimos que o Teu Espírito Santo continue iluminando a vida da gente, santificando-nos na Tua palavra, ajudando-nos a nos apropriarmos desse amor para vivermos em paz com sentido em nossas vidas. Te peço, ó Deus, que todos que estão ouvindo essas palavras e orando comigo, que Tu possas olhar para as suas necessidades, olhar para as suas carências e derramar sobre eles a Tua bênção. Cada um tem carências, necessidades que são supridas pelos dons dos outros. Mas eu Te peço aqui, Senhor, olhe para as diferentes situações, para os sofrimentos, para os desejos do coração de cada um e graciosamente acolha-os, abençoe-os. Peço em favor daqueles que passam por dificuldades, em favor daqueles que estão doentes, acamados, em tratamento. Estende a Tua mão, abençoa, cura, ajuda, Senhor, consola. Dá sabedoria também nos relacionamentos, no dom da família, na vida das amizades, que um possa
perdoar o outro, que um possa esforçar-se a viver o amor para com o outro, edificando, cuidando, ajudando, promovendo, não sendo egoísta e pensando apenas em si, mas direcionando sempre o teu amor e o teu cuidado. Abençoa a tua igreja cristã em todo o mundo, cada comunidade local. Oramos em especial aqui pela comunidade Cristo de Porto Alegre, comunidade luterana. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja do teu jeito e de acordo com a tua santa vontade. Acompanha-nos e guarda-nos, ó querido Pai, em nome de Jesus, em todas as situações. É o que te pedimos. Amém. Feito, gente. Valeu! Muito obrigado, viu, pela companhia de todos vocês. Participem com a gente aí de outras programações e vamos nos edificando mutuamente na palavra que alimenta a nossa alma, a nossa vida como um todo, tá bem? Que Deus abençoe e guarde a cada um. Até mais.